Olá, bem-vindo ao Strike, eu sou Paula Moraes. Hoje nós vamos abordar um tema que tem gerado intensos debates no cenário político brasileiro. A relação tanto quanto conturbada, tensa entre os três poderes. Recentemente, um acordo foi firmado entre o Congresso, o Executivo e o Judiciário para resolver parte de um conflito. Mas será que é suficiente para trazer estabilidade institucional ao país? Ainda há riscos de uma crise entre as instituições? Para nos ajudar a entender as nuances desta situação, nós recebemos Juan Carlos Arruda, cientista político e CEO do Ranking dos Políticos, aqui na nossa programação. Juan, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer conversar contigo. Paula, eu que agradeço o convite da BMC News. Estamos aqui para debater o Brasil. Juan, é o seguinte, né? Queria entender um pouco da sua leitura. O Congresso e o governo ali, junto com o Judiciário, chegaram a acordo sobre as emendas parlamentares, que tem sido, acho que um ponto, né, muito importante, inclusive, de discussão e de tensão entre os poderes. Bom, para a gente começar nosso strike, eu gostaria de entender, né, um pouco da sua avaliação sobre este acordo. Foi uma solução de fato real ou a gente pode, de repente, pensar que foi apenas uma trégua ali temporária? Paula, nós temos que dar um passo atrás até para entender do que isso se trata, né? As emendas parlamentares foram um complemento feito ao Congresso Nacional, incorporando e empoderando o Congresso Nacional sob a ótica do orçamento brasileiro. Esse artifício ele começa a ser utilizado no governo Dilma Rousseff. É preciso lembrar, o governo Dilma Rousseff estava bem enfraquecido diante do Congresso Nacional, então ela começa a dar e liberar esse mecanismo para os parlamentares. Ele se intensifica no governo de Michel Temer, mas ele ganha grande notoriedade no governo de Jair Bolsonaro, que praticamente delega todo o orçamento e essas emendas nas mãos dos parlamentares. A bem da verdade, hoje nós temos até parlamentares que têm mais recursos no orçamento brasileiro, através dessas emendas, do que ministérios. Antigamente nós tínhamos ministros que recebiam parlamentares pedindo recursos. Hoje a gente vê uma linha inversa. Nós temos parlamentares que têm mais recursos que ministros e ministros indo até eles pedindo direcionamento de recursos. Esses recursos, Paula, desde o início havia uma grande reclamação por eles ferirem alguns princípios constitucionais, principalmente o de transparência, né? O quesito da transparência ele é garantido na nossa Constituição Federal. Mas, a bem da verdade, nós sabíamos o quanto esses parlamentares tinham de recursos para direcionar para as suas bases, nós sabemos para onde eles estão direcionando. Só que nós não sabemos se esses recursos estão sendo executados, nós não sabemos se esses recursos obtiveram algum resultado prático. Então, virou uma grande farra com o dinheiro público. Hoje estima-se em cerca de 5 bilhões de reais que a gente não consegue rastrear. Pois bem, problema posto na mesa. Diante desse problema, o ministro Flávio Dino foi designado relator no Supremo Tribunal Federal de uma ação que pedia o fim dessas chamadas emendas PIX, né, ou emendas de relator. O ministro Flávio Dino, então, ele vota estabelecendo um fim ali para essas emendas, o que causou um grande acirramento com o Congresso Nacional. A bem da verdade, essa ação relatada pelo ministro Flávio Dino ganhou apoio, mesmo que informalmente, do governo federal, especialmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que o Congresso Nacional detém mais poder hoje sobre essa agenda de orçamento do que o próprio presidente da República. Bom, ao longo dessa última semana, nós tivemos aí algumas ações nesse sentido, especialmente após essa decisão polêmica, até do plenário do Supremo Tribunal Federal, uma reunião entre os três poderes, né? E quando os três poderes se reúnem, é momento de crise. Então, estavam ali naquela reunião tanto o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, próprio ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em conjunto com outros ministros, especialmente o presidente atual do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, e além
de representantes do próprio governo federal, como o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Bom, encontrou-se uma solução paralela. A bem da verdade, Paula, quem tem poder não quer perder poder. Esse é um fato. E dizia um grande filósofo italiano, Tomás de Lampedusa, que tudo tem que mudar para continuar do jeito que está. Então, houve uma reclamação muito séria, houve um freio, uma tentativa de freio nessas emendas. O Congresso Nacional revida ao longo desse tempo, tentando resgatar pautas que poderiam frear o poder do judiciário, como a PEC do fim das decisões monocráticas, mas eis que os três poderes se reúnem e chegam à seguinte conclusão: bom, as emendas vão continuar, mas vocês, Congresso Nacional, vão ter que criar algum mecanismo de transparência. E assim foi estabelecido. Bom, mudança posta, mas nenhuma tão grande mudança aí à frente. Isso a gente pode observar. Da mesma forma, o que a gente percebe é que quem saiu menor diante dessa reunião foi o Poder Executivo, que esperava um grande freio no Congresso Nacional e não conseguiu obter essa chancela. O Congresso continua com esse poder através das emendas PIX, com esse novo regramento pedido e solicitado pelo Supremo, de mais transparência às emendas PIX, mas vamos conferir como vai se dar essa dinâmica aí nos próximos anos, né? O Congresso tem até o início do ano que vem para conseguir criar um novo mecanismo de transparência e, sendo assim, não ferir a Constituição Federal. E elementos importantes aqui, né, para a gente detalhar até mais, falando desse freio de arrumação, a gente via ali que o intuito, né, acho que muito claramente, até mesmo do próprio ministro Flávio Dino, era trazer esse freio de arrumação. Ele até chegou a chamar aquelas emendas discricionárias ali de uma anomalia no nosso sistema presidencialista. A gente viu o próprio presidente Lula falando, né, que de fato o legislativo sequestrou ali parte do orçamento por ter essa agenda ali, né, muito forte em suas mãos. E você também pontuou muito bem ali essa mudança neste cenário que a gente viu acontecendo no sistema político, vamos dizer assim, desde o impeachment de Dilma Rousseff, o legislativo tendo, né, de fato ali, ganhando cada vez mais essa notoriedade, principalmente em relação ao orçamento. O poder está ali, basicamente, né, quem está com o orçamento aí, com mais poder do orçamento na mão. De fato, né, a gente pontuando aqui, não houve nenhuma alteração muito significativa, a não ser pedir ali mais essa transparência, que deveria ser até o óbvio, né, vamos dizer assim, para respeito ao contribuinte. Mas, de alguma forma, o que aconteceu ali desse acordo resolve essa questão de governabilidade entre as instituições? O Executivo ele não recupera, parece, o poder dele, né? A gente pode continuar vendo ali até mesmo esse desgaste entre Executivo e Legislativo? Com toda certeza, Paula. A bem da verdade, não só as emendas PIX têm causado esse acirramento entre os poderes do Brasil. Nós temos hoje um executivo, um poder executivo que pouco executa, nós temos um legislativo que mais executa do que legisla, e nós temos um judiciário que muito legisla. Então, os poderes eles não estão organizados dentro da nossa república atualmente. E a corda ela tem sido bem esticada entre esses poderes. Nessa reunião, houve um bastidor mesmo, uma fala muito importante do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse, aqui nessa reunião, eu estou perdendo claramente 2-1. Né? Os outros poderes estão se colocando contra o legislativo brasileiro. Mas não só as emendas PIX que têm causado esse acirramento. As últimas decisões do judiciário brasileiro, elas mesmas vão no sentido da legislação, de tentar legislar sobre algumas causas, né? Então, poder esse que deveria ser executado pelo próprio poder legislativo, que é o poder legiferante nesse sentido. A gente pode observar isso em algumas causas mais polêmicas, como nós tivemos, inclusive a PEC da desregulamentação do porte de maconha, né? O Supremo julgou a causa e, da mesma forma, o Congresso Nacional, através do Senado Federal, acabou votando uma pauta nesse mesmo sentido, proibindo e indo contra a decisão do Supremo. Então, os poderes eles estão
desorganizados. As emendas PIX, elas contribuem e muito para esse acirramento de cordas, né, entre os poderes da República. O presidente Arthur Lira, ontem, ouviu do presidente Lula um recado muito claro e uma reclamação sobre essas emendas e o que estava acontecendo em relação a essas emendas, e o presidente Lula foi até muito claro com o presidente Arthur Lira e falou: Arthur, eu não faço isso por mal, né? Eu faço isso para tentar organizar os três poderes. E o Arthur Lira falou: presidente, entendo claramente o que o senhor me fala, a questão não sou eu, são os outros 512 deputados federais que eu represento, que não entendem. Então, de A a Zinco, todas as bancadas elas acabam sendo prejudicadas com essa decisão do Supremo de encerrar, né, dar maior transparência ou encerrar com as emendas de relator, essas emendas PIX. Para deixar muito claro, essas emendas, os próprios parlamentares podem direcionar ou para os seus estados ou para qualquer unidade da federação, não necessariamente o seu estado. Isso aconteceu, tá? Não foi um nem dois casos. Só que nós temos situações, até de investigação, onde foi apurado que, imagine o seguinte, uma rodovia corta a cidade. De um lado da rodovia você tem uma quadra poliesportiva e, diametralmente do lado oposto da mesma rodovia, nós temos outra quadra poliesportiva, cada uma direcionada por uma emenda de um deputado específico. Essas situações de falta de planejamento, de direcionamento de emendas, falta de transparência e até de realização, geraram situações como essas. Geraram situações como parlamentares direcionando muitos de seus recursos voluptuosos para unidades da federação que são bem distantes das suas unidades originais. Então, é o mesmo que dizer que um parlamentar do Paraná acabou botando muito dinheiro no Amapá. Então, e por que colocou muito dinheiro lá se ele está representando a população do seu estado, né? São muitas perguntas que devem ser feitas. Mas, a bem da verdade, nós temos ali uma dita carta na manga, na mão do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, como a PEC do fim das decisões monocráticas. Decisões monocráticas são aquelas que são promulgadas por numa canetada de um só ministro do Supremo, não precisa de uma decisão colegiada dos 11 ministros, então um ministro apenas, numa canetada, pode decidir alguma coisa, algum fator muito importante para a nação, e essa PEC acabaria com esse tipo de decisão, né? Então, temos essa proposta ali como carta na manga do deputado Arthur Lira. Da mesma forma, no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco também tem a sua carta na manga, que seria o mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal, uma PEC protocolada pelo então senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Essa PEC ela determina que um ministro do Supremo teria, ao invés de um mandato regulado pela sua idade, né, que vai além dos 70 anos de idade, que esse ministro ele só poderia ficar no máximo 10 anos dentro do Supremo Tribunal Federal, a partir dos próximos ministros que naquela casa adentrarem. Então, são duas PECs que o Congresso Nacional tem na manga para votar a qualquer momento contra o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, foi muito claro uma medida provisória que colocava verbas extras para o judiciário brasileiro. Essa medida ela foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. O que isso significa? A medida provisória foi editada, né, e com isso um dinheiro em caixa, alguns bilhões de reais foram direcionados para o judiciário pagar suas contas, né? E essa medida provisória de praxe foi encaminhada ao Congresso Nacional. Naturalmente, esse tipo de medida provisória tem muito pouca objeção, né? Elas são aprovadas quase que a toque de caixa e sem revelia. Então, pela primeira vez na história, uma medida provisória desse porte foi rejeitada. E esse dinheiro já havia sido gasto pelo judiciário brasileiro. Então, nós temos aí uma situação sui generis, a gente não sabe como vai ser resolvida essa crise, né, de rejeição de uma medida provisória que liberava um gasto extra para o judiciário, que já gastou esse dinheiro, mas o Congresso Nacional rejeita até por retaliação mesmo a decisão do Supremo em relação às emendas PIX. Paula, ainda temos muita água
para ver rolando embaixo dessa ponte. Essa é a grande verdade. A situação ela ainda não está resolvida. A crise ela foi arrefecida nesse primeiro momento, mas ela não foi debelada. As cenas dos próximos capítulos vão dar os ditames do que pode vir a acontecer mais pela frente. Certamente os parlamentares vão se utilizar desse artifício na própria eleição, tanto para a presidência da Câmara quanto do Senado Federal, e dessa forma pedir para que os pré-candidatos à presidência dessas duas casas se manifestem em relação a essa decisão muito polêmica do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Juan, você falou ali sobre esta PEC, né, tirada da gaveta, inclusive por Arthur Lira, logo após toda essa discussão. Eu falo tirada da gaveta porque a gente viu ela sendo já aprovada e discutida no Senado e está ali parada, né? Estava, de fato, então, parada há vários meses com o Arthur Lira na Câmara, né? E a gente vê aí a sinalização clara desse incômodo, colocando aí essa discussão até para uma comissão já começar, né, a discutir ainda mais essa possibilidade. E você também pontuou muito bem ali outros pontos, né, não apenas esse, mas a decisão monocrática, mas a gente já viu em outros momentos, até mesmo em discussões de pautas ideológicas, sobre liberação de porte de drogas, né, do consumo de drogas, e houve ali em vários momentos críticas, né, o próprio legislativo falando que o judiciário estava sobrepondo ali, fazendo o papel de fato do legislativo. O judiciário se defende, diz que essas demandas chegam até ele porque, de fato, o legislativo não age, né, onde deveria agir. Queria entender um pouco da sua leitura, né, se você acredita que, de fato, existe mesmo uma sobreposição entre os poderes, se essa sobreposição ela vem porque falta ou falha-se também em algum outro dos poderes ali de tomar as rédeas e pegar essa discussão para si. Nós temos uma república muito nova. É preciso que a gente lembre exatamente isso, né? O Brasil ele é um país novo. Nós não temos uma tradição milenar como outras culturas, né? O Brasil ele é secular. É natural que os poderes eles tentem se acomodar nas suas posições e que hajam mini reformas para a melhor acomodação desses poderes diante das suas reais atuações, né? É fato que hoje o Supremo Tribunal Federal, essa composição de Supremo, ela é a mais política em muitos anos, né? Nós temos o ministro Flávio Dino, por exemplo, ele tem uma trajetória de ex-governador, foi senador, foi ministro de Estado da Justiça, é uma trajetória comparada de poucos homens da nossa República. O único que eu me recordo nesse momento é de Nelson Jobim, que percorreu também um caminho pelo Legislativo, sendo deputado federal, pelo Executivo, sendo ministro da Defesa e também como presidente do Supremo. Mas não me restringo apenas ao ministro Flávio Dino. São falas do ministro Barroso, que o Supremo Tribunal Federal também é uma casa política. De fato, não deixa de ser, né? Até porque um juiz do Supremo ele tem que ser sabatinado e aprovado pelo Senado Federal, que é uma casa política, né? Mas o judiciário, e especialmente a nossa Suprema Corte, tem de ser guardiã máxima da nossa Constituição. Eles alegam que se o Congresso Nacional não age diante de algumas pautas, eles se sentem provocados para agir, então, diante dessas pautas. Só que há tempo para tudo, né? O Congresso Nacional, tanto a Casa Alta, que é o Senado Federal, onde tem a composição daquilo que a gente chama informalmente dos cabeças brancas, né? É uma casa mais velha, mais sênior de avaliação da República, quanto a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, tradicionalmente os cabeças pretas, os mais novos, né? Eles nem sempre acreditam que é o momento ideal para deliberar sobre certas pautas, ou que o Brasil não está preparado para algumas dessas pautas, né? E por isso acabam não deliberando. Um projeto muito claro é o projeto da legalização dos jogos de azar, inclusive o jogo do bicho. Esse projeto de lei ele data de 1991 e o Congresso Nacional ele está deliberando nesse exato momento, dentro do Senado Federal, esse projeto de 91 que foi aprovado ano passado na Câmara dos Deputados. É uma sinalização de que a Câmara e o Senado se sentem agora preparados para votar uma pauta desse quilate, já visto que o Brasil, então, estaria preparado para uma possível regulamentação nesse sentido.
existe um vácuo entre os poderes, uma sobreposição muito clara entre eles. É fato que existe uma exacerbação dessas emendas e dessa tomada de orçamento pelo Congresso Nacional em sobreposição ao Executivo. Hoje nós temos deputados e senadores que têm mais recursos na mão que alguns ministérios. Isso é muito grave, né? Você tem um gabinete que detém mais do que uma estrutura de ministério que pode executar políticas públicas e deveria, e não tem transparência alguma, ao contrário desses ministérios, na alocação desses recursos. Então aí nós já temos uma sobreposição muito séria. Da mesma forma, nós temos uma sobreposição muito séria quando o judiciário intervém e delibera sobre pautas que deveriam ser da guarda do Congresso Nacional, que é o sentinela, de fato, das deliberações das políticas públicas e de fiscalização do Poder Executivo, né? Naturalmente, vai ter de haver algum freio de arrumação. O ex-presidente Michel Temer, quando era presidente da República, ele colocou em pauta e em debate no Congresso Nacional aquilo que se convencionou chamar de semipresidencialismo, né? O presidente Michel Temer, ele fez um governo onde ele praticamente chamou todos os partidos do Congresso Nacional e entregou nas mãos desses partidos, né, toda a chancela de seu governo, trazendo expoentes desses partidos em áreas chaves. Então, delegou ao então Partido Democratas o Ministério da Educação, através do ex-ministro Mendonça Filho, ao Partido Progressista, ao Ministério da Saúde, na época era Ricardo Barros, ao PSDB, o Ministério das Relações Exteriores, foi de José Serra. Então, ele fez um governo de composição partidária, mas onde ele fez um semipresidencialismo, compartilhando o seu poder de presidente da República, muitas das vezes, com o Congresso Nacional, né? O semipresidencialismo ele existe em alguns países, especialmente na França, onde é mais expoente, claro, o que acontece, né? Então, segundo o presidente Michel Temer, esse presidencialismo de coalizão, que é o que temos desde o governo Sarney no Brasil, ele já está naufragado, né? Essa é a visão do ex-presidente Michel Temer. É fato que nós teremos de enfrentar um grande debate para identificar se esse presidencialismo de coalizão ele é o melhor modelo para o Brasil ou se ele já se esgotou, mas não vejo no curto prazo o Brasil promovendo esse debate. Eu acredito que ainda enfrentaremos as eleições de 2026 no atual sistema que teremos. As nossas instituições vão chegar até 2026, mas devem chegar com a corda ainda mais esticada, com mais guerra entre essas instituições. E quando eu digo essas instituições, eu me refiro ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, Poder Executivo, e ao Supremo Tribunal Federal. Chegaremos até 2026, a corda mais esticada, mas a partir de 2027 teremos de fazer um grande debate nesse mesmo sentido, talvez revendo até mesmo o nosso sistema político, né? Se a república é o melhor modelo, se o presidencialismo de coalizão é o melhor modelo, se teremos de fazer algum freio de arrumação, se é necessário, por exemplo, a própria questão de mandatos fixos para ministros do Supremo, se é o Senado que tem que votar a indicação de ministros do Supremo, se o judiciário brasileiro tem poder de fato para legislar sobre essas causas ou somente quando é provocado. Enfim, são freios que teremos de ver aí pela frente, mas que o Brasil, ainda nessa década, não vai poder se furtar de fugir do debate. Juan, vários pontos importantes, mas queria entender, né, talvez ali de uma forma muito clara, porque cada um defende o seu lado. O legislativo defende que o poder e parte do orçamento tem que ser do legislativo. O executivo, por um outro lado, diz que esse poder deveria do orçamento estar com o executivo em si para conseguir realizar ali, né, todas as melhorias, enfim, das pautas de agendas de governo. De quem de fato deveria ser essa autoridade final sobre o orçamento, na sua opinião? Seguindo o rito da nossa Constituição, o Executivo ele tem que enviar o orçamento da União para o Congresso Nacional, e é natural que o Congresso Nacional rediscuta e aprove ou não, ou modifique esse orçamento da União, que deve ser alocado pelo Poder Executivo. Naturalmente, Paula, o Poder Legislativo ele encontrou
uma chance muito clara de direcionar esses recursos de uma forma mais simples. Nós tivemos esse ano a crise no Rio Grande do Sul, né, com as enchentes em Porto Alegre, em boa parte da Uhum. região do Rio Grande do Sul. Né? Esses parlamentares, eles mesmos argumentam que as emendas ajudaram e muito na transferência direta de recursos até imediatos para o estado do Rio Grande do Sul, que de fato ajudou. Então, eles argumentam que se o Poder Executivo sair do Poder Executivo esse recurso, demora muito mais. E é verdade. A transferência do Poder Executivo ela demora mais do que uma transferência do Poder Legislativo. O que nós precisamos são de freios nos dois meios, né? Tanto no Executivo quanto no Legislativo. Quanto ao Poder Legislativo, a gente precisa de mecanismos de transparência e sabermos se esses recursos eles de fato estão sendo alocados, aplicados e está sendo realizado. Uhum. Hoje nós temos parlamentares que mandaram recursos e não sabem se esses recursos eles estão sendo aplicados ou se aquela obra foi aplicada. Né? Houve parlamentares que direcionaram para a compra de ônibus escolar, mas não se sabe se esse ônibus escolar, que de fato deveria ter sido comprado com esse dinheiro, ele foi comprado e está rodando. Então, os parlamentares eles não sabem lá na ponta se esse recurso está sendo aplicado. Então, aí nós já temos um problema e temos que arrumar a casa. Né? Da mesma forma, o Poder Executivo tem que aquecer justamente da transparência em cima do Poder Legislativo. Dá para trabalhar conjuntamente entre os poderes da República. Nós sabemos os programas que o governo tem, dá para trabalhar conjuntamente com esses parlamentares para levar mais facilmente esse recurso até a base. O que não dá é para ficarmos sem a transparência que nós temos. Houve um estudo que mostrou ao longo da semana as principais causas onde esses recursos estariam sendo aplicados. A causa número 1 foi a infraestrutura, e naturalmente é a infraestrutura o principal gargalo até dessas transferências, mas a segunda política pública de emenda alocada por esses parlamentares foi a questão PET, os animais. E quando eu digo animais, nem digo animais de grande porte, eu digo mesmo gatos e cachorros, mas por que isso então ganhou grande relevância, né, diante das políticas públicas brasileiras? Será que o Brasil não teria problemas maiores? Há de se questionar. Né? A gente reclama, corriqueiramente a gente vê pesquisas onde fazem um disclaimer dizendo que o Brasil está insatisfeito com segurança pública, com saúde, com educação, com transporte, né, que são temas mais da vivência do brasileiro. Na causa animal, principalmente cachorros e gatos, animais domésticos, está longe de ser uma das principais preocupações do brasileiro, mas os parlamentares gostaram de botar recurso nessa mesma causa. Então, nós precisamos justamente desse freio de arrumação. E da mesma forma, não dá para termos tanto recurso na mão de um só parlamentar, como aconteceu ao longo dos últimos anos com essa farra que foi as emendas PIX. Nós tivemos poucos parlamentares com muito recurso e muitos parlamentares com recursos mais módicos, né? E alocando onde eles acreditavam que seriam as suas bases eleitorais. Então, precisamos de um freio de arrumação aí entre executivo e legislativo. Acredito que as emendas, elas per si, não são um mecanismo nefasto, não são um mecanismo ruim. Haja visto o que aconteceu nas tragédias do Rio Grande do Sul, o Congresso Nacional conseguiu dar uma resposta rápida e ajudar de uma forma mais simplificada as prefeituras e os governos locais, direcionando recursos para onde se precisava de ajuda mais humanitária. Então, aí nós temos um exemplo positivo das emendas, mas o que não dá é para termos a farra como nós vimos nos últimos anos. É preciso um freio de arrumação. Da mesma forma, cabe ao Poder Executivo continuar manifestando a questão do orçamento público da União, mas eu vejo que o Poder Executivo poderia, além de fiscalizar essas emendas, a alocação dessas emendas, da mesma forma, o Poder Executivo poderia trabalhar em conjunto com o Congresso Nacional para que essas emendas fossem aplicadas em políticas públicas setoriais. E aí nós temos estudos de caso e o Poder Executivo tem nas mãos técnicos de grande valia que poderiam elencar as melhores políticas públicas para
elencar, para elevar e destinar esses recursos do Congresso Nacional. Falta aí também as relações institucionais do governo federal entrarem em ação e o governo, de fato, ter uma boa relação com o Congresso Nacional. O Ranking dos Políticos realizou a pesquisa com os parlamentares, observando o tamanho de bancada em nossa metodologia, tanto em julho do ano passado quanto em julho desse ano, perguntando aos parlamentares como estaria a relação entre o parlamento e o governo federal, como estava sendo essa relação nesses anos. De 2023 para 2024, a insatisfação dos parlamentares com o governo federal cresceu em 14%. Então, hoje ela já atinge ali a casa dos 60% de insatisfação dos parlamentares brasileiros com a articulação do governo federal. O governo federal deveria ter uma articulação ali mais próxima junto aos parlamentares, tendo reuniões periódicas, alocando esses recursos em políticas públicas que fossem de valia da população brasileira. A população vai se manifestar esse ano nas urnas, nas eleições municipais, e esses problemas vão ficar mais evidentes. É fato, o governo federal deveria ter uma visão mais de Estado, não político-partidária, e cabe ao Congresso Nacional também uma visão de maior transparência. Não dá para termos uma farra com as emendas como a gente assistiu nos últimos anos. Chama muita atenção, né? Estamos em pleno século XXI, tantas tecnologias, inclusive o Brasil aí, né, tem o Pix como uma grande tecnologia financeira no qual a gente consegue, de fato, imaginar que seria muito possível, né, utilizar mecanismos, de fato, para fazer aí, né, essa rastreabilidade, essa transparência. Fico querendo entender por que só agora, né? Por que não fizemos antes, né? Você acredita que faltou ali talvez vontade política de se empenhar, né? A gente só está vendo isso agora, talvez como uma moeda ali de troca, né? Vindo como uma pressão por parte do Supremo, ajudando o Executivo, talvez por uma minoria muito pequena, falta de articulação na Câmara, sem esse poder de barganha, Executivo tendo que se ver ali meio que obrigado a reestruturar esse sistema para recuperar esse, né, poder de coalizão ali, de fazer, né, de fato, essa negociação. Por que só agora, né? E será que essas medidas, aí eu fico me perguntando, elas de fato vão ser suficientes para garantir aí o uso correto dos recursos públicos? Ou, como sempre, a gente pode ver ainda brechas que serão exploradas pelos deputados e também senadores? Voltemos 20 anos no tempo, voltemos a 2004. 2003, 2004, início do governo Lula. Lula foi eleito ali em outubro de 2002, substituindo Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. E o presidente Lula, naquele tempo, ele detinha muita força dentro do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional era praticamente chancelador das decisões do Palácio do Planalto, né? O Congresso Nacional quase que se colocava à disposição para ser um carimbador do Palácio do Planalto. E o Lula se acostumou muito com essa situação ao longo dos seus 2 mandatos, de janeiro de 2003 até 1º de janeiro de 2011. Só que a realidade do Brasil mudou, né? Como eu disse, essas emendas, a farra das emendas, elas se iniciam ao longo do governo Dilma Rousseff II, do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, se intensifica nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Então, a realidade do Brasil, ela muda. O Congresso Nacional ele ganhou muito mais poder até de alocação de recursos. E o presidente Lula, que estava acostumado com um tipo de Congresso Nacional, assim que ele retoma a presidência da República, em 2023, ele encontra uma realidade completamente diferente do que era a realidade que ele se acostumou ao longo dos seus 2 mandatos no início do século, né, no início do século XXI. Então, Lula tem ali um problema nas mãos que ele quer resolver. Bom, o Congresso Nacional ficou muito empoderado. Não dá para termos um Congresso tão empoderado, com tanto recurso, e eu aqui, enquanto Poder Executivo, tendo tão pouco ou ter de me colocar de joelhos para implorar com o pires na mão por dinheiro para os parlamentares, né? E Lula resolve partir para o enfrentamento. Naturalmente, o ministro Flávio Dino acabou sendo designado como relator dessa ação,
e o ministro Flávio Dino foi ministro também do presidente Lula nesse mandato, foi ministro da Justiça, né? Então, o ministro Flávio Dino tem uma afinação natural com o governo federal e, bom, não dá para se fazer ilações, a gente não sabe se existe ali, de fato, um acordo entre o presidente Lula ou entre o governo federal e o ministro Flávio Dino, no sentido de agirem em conjunto contra essas emendas ou a farra das emendas pelo Congresso Nacional. Mas a gente não consegue afirmar isso, mas nos parece que realmente pode existir algo nesse sentido, né, de uma tentativa de ajuda do ministro Flávio Dino aos interesses do presidente da República. Parece ser isso. Então, o ministro Flávio ele acaba tentando resolver um problema que o presidente Lula tinha nas mãos, né? O presidente Lula não quer ficar refém do Congresso Nacional com o Pires na mão. Essa é a verdade. Por outro lado, nós temos um Congresso Nacional que tem a corda acirrada com o Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos anos, e ao longo dos últimos anos eu nem me refiro somente a esse período de retomada de poder do presidente Lula, de eleição do presidente Lula, eu me refiro já aos últimos anos. A gente já vê essa corda um pouco mais acirrada entre os dois poderes da República, mas que se torna ainda mais intensificada, especialmente ao longo desse ano. Dito isso, nós temos ali, como o presidente Arthur Lira colocou até na reunião entre os três poderes que ocorreu ao longo dessa última semana, nós temos aí dois poderes contra um, né? Quando, na verdade, segundo a nossa Constituição, segundo a nossa Carta Magna, nós deveríamos ter os três poderes harmônicos e independentes entre si. Esse é o preceito legal que dita a nossa Constituição Federal. Mas nós estamos longe da harmonia e, pelo visto, estamos longe da interdependência entre esses poderes, né? O que a gente vê é um cabo de guerra sendo esticado pelos três lados da Praça dos Três Poderes, né? Os três prédios, tanto o Palácio do Planalto quanto a sede do Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal, em pé de guerra umas com as outras. É natural que a gente tenha aí algum freio de arrumação, uma tentativa de freio de arrumação ao longo não só dos próximos anos, mas eu vejo que essa situação ela precisa ser resolvida desde já. É preciso que haja um pensamento de Estado dos três poderes mesmo, para que a gente consiga garantir essa interdependência. Não dá para a gente ter o poder, o Legislativo, o Congresso Nacional, utilizando-se de artifícios, de cartas na manga, a revelia de pensamentos, de políticas públicas ou de ações que possam modificar a vida do país, como uma mera resposta banal a uma ação protocolada pelo Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, não dá para termos um Supremo Tribunal Federal agindo como bombeiro do Poder Executivo e tentando, ao mesmo tempo em que apaga fogo, acaba colocando mais fogo na lenha. Não dá para termos um Supremo agindo dessa mesma forma. É preciso que o Supremo Tribunal Federal tenha cautela nas suas decisões, que os ministros ajam de maneira republicana, né? Não dá para nós termos ministros meramente políticos. O Supremo Tribunal Federal, apesar de ter ministros forjados dentro da política, não dá para termos ministros meramente políticos, né? É preciso lembrar, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que disse um deles recentemente, eles não têm voto da população brasileira para legislar em nome do país. Isso não ocorre. Isso ocorre com o presidente da República e com o vice-presidente da República, eleitos em chapa, como ocorreu em 2022 com o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso acontece com os 513 deputados e com os 81 senadores também em suas respectivas eleições. Ministro do Supremo Tribunal Federal não tem voto para legislar. Eles são indicações realizadas pelo presidente da República e indicações sabatinadas e votadas pelo Senado Federal. Então, é necessário que cada um tenha o seu entendimento de papel da história do Brasil. Não dá para termos essa sobreposição entre os três poderes.
Muitos pontos importantes. Ainda quero continuar nesse tema, até mesmo, né, trazendo aí esse ponto daqui a pouco, depois do nosso intervalo, sobre os ministros não serem eleitos pelo público, tentar entender também ali a opinião do Juan, né, sobre a percepção pública em relação aos eleitores, não somente sobre o Supremo Tribunal Federal, mas de todo esse desgaste. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando o nosso Strike, continue com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta, o Strike de hoje discutindo, né, intensos debates no cenário político brasileiro, toda a relação um tanto quanto conturbada, tensa entre os três poderes. Estamos conversando com Juan Carlos Arruda, cientista político e CEO do Ranking dos Políticos. Juan, agora há pouco, né, inclusive no nosso bloco anterior, você trouxe aí um ponto importante, né, o fato dos ministros não serem eleitos, né, ali serem apenas indicados, e a gente tem visto, né, essa discussão ganhando cada vez mais corpo em relação a muitas críticas, até mesmo da própria população, em relação ao Supremo Tribunal Federal, né, trazendo aí muitas críticas em relação a algumas questões arbitrárias, de repente, que são colocadas ali por ordem do STF. De fato, você acredita, né, que essa situação, né, esse desgaste nessa relação pode ter um impacto significativo nessa percepção pública? Com toda certeza. Quando nós observamos ao longo da história do Brasil que um poder ele acaba colocando seu bedelho em áreas que não são de sua atribuição, naturalmente a percepção pública e até o nível de credibilidade por parte da população ele tende a diminuir. Quando me refiro a isso, eu cito, por exemplo, as Forças Armadas do Brasil, que ao longo da década anterior foram a instituição de maior respeito por parte da população brasileira. Quando o presidente Jair Bolsonaro, militar de carreira, acaba se elegendo e colocando muitos militares em seu próprio governo, a gente observou uma queda natural da percepção pública de aceitação e de aprovação da instituição Forças Armadas do Brasil. Da mesma forma, isso também se coloca diante do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro muito claramente, durante o julgamento do Mensalão, nós vimos até mesmo na internet muitos cards, muitos memes, dizendo que a população poderia não saber mais o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas que a população, a partir de então, sabia o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e elogiava com muito orgulho, indo até as ruas e manifestando apoio às ações do Supremo Tribunal Federal. Então, durante os casos do Mensalão, do Petrolão, onde isso ficou mais intensificado, né? Só que com o passar dos últimos anos, nós vimos um desgaste muito grande da percepção pública e de aceitação do Supremo Tribunal Federal, não tão ao largo. A percepção sobre as Forças Armadas diminuiu, é verdade, mas a do Supremo se deteriorou por completo. Nós temos hoje um Supremo muito rejeitado por grande parte da nossa população brasileira. Isso muito em função até mesmo das próprias ações do próprio Supremo Tribunal Federal, se colocando como uma casa cada vez mais política, o que não deveria ocorrer. O Supremo ele é guardião da Constituição brasileira, ele dita aquilo que está dentro da Constituição, e quem faz os atos normativos para estar dentro da nossa Constituição? Isso é papel do Congresso Nacional, que vota através de propostas de emenda à Constituição, através de PECs, ou mesmo realizando o que se configurou como uma Assembleia Nacional Constituinte, como foi realizada em 1988, que ditou os rumos da nossa Carta Magna, da nossa lei máxima, aquela que rege todos os nossos direitos e também deveres para com o Brasil. O Supremo, ele deveria ser guardião desses ditames daquilo que o Congresso Nacional define. Só que o Supremo Tribunal Federal ele se coloca nesse momento como um poder legiferante. Ele está se colocando como um poder que acaba modificando a Constituição ou o entendimento sobre artigos da nossa Constituição, o que não deveria ocorrer por muitas das vezes, né? É fato que todas as regras e normas, naturalmente, elas não estão ali dispostas dentro dos atos normativos da nossa Constituição.
né? Muito embora a nossa Constituição seja muito extensa. Hoje, dentro da nossa Constituição, nós temos as palavras vaquejada, temos a palavra semicondutor, temos a palavra ovo dentro da nossa Constituição Federal Brasileira, o que não ocorre em repúblicas milenares ou seculares como a do Brasil. Mas, ao mesmo tempo em que isso acaba ocorrendo, e é até um humor triste, né? Uma piada triste, mas é a verdade. Nós temos essas três palavras dentro da nossa Constituição, mas são decisões do nosso Congresso Nacional, eleito pelo povo brasileiro. É preciso lembrar, os nossos deputados federais representam a nação, representam a população. O Senado Federal representa os estados. Por isso, nós temos 3 por cada unidade federativa, ou seja, nenhum estado é mais importante do que o outro. Todos têm o mesmo peso naquela casa, que é a Casa Revisora, o Senado Federal. Na Câmara dos Deputados temos o povo representado, e ali pode-se discutir a qualidade dos nossos parlamentares, mas eles são os que estão lá representando o recorte da população brasileira, que ao longo do tempo tem amadurecido e até trazendo quadros, ora mais eficientes, ora menos eficientes, para representar os seus interesses em Brasília. Mas são esses parlamentares que representam a totalidade da nossa população que têm voto, que são guardiões dos interesses da população e, por isso, acabam votando modificações na legislação vigente ou na nossa Constituição. Não é o caso do Supremo Tribunal Federal. Vá lá, podemos falar sobre o ministro Flávio Dino, que é um ministro eminentemente com voto, né? Um ministro que foi governador de estado, um ministro que foi eleito senador da República, um ministro, portanto, que teve voto nas urnas, mas ele não teve voto nas urnas para estar enquanto ministro do Supremo. O que ele teve foi uma indicação do presidente da República, esse sim, com voto para representar a nação brasileira, foi sabatinado e aprovado pelos senadores da República, esse sim com voto para poder eleger um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, nós temos ali uma casa que não tem a chancela, digamos, eleitoral da população brasileira, tá? Houve um ministro do Supremo, se não me engano foi o Dias Toffoli, que disse que os ministros tinham sim voto para estar lá. Não, a bem da verdade, eles não têm voto para poder representar os poderes e os interesses da nação. Dito isso, né, nós temos aí uma crise conflagrada entre os poderes. A gente debateu bastante ao longo desse programa esse acirramento de cordas, esse cabo de guerra entre a Praça dos Três Poderes, né? Mas naturalmente teremos de enfrentar um grande debate nacional sobre como melhorar essa questão, em que pé a gente pode colocar uma solução para, enfim, nós termos aí um debelamento completo dessa crise instalada, principalmente entre o Supremo e o Congresso Nacional e com o Poder Executivo diminuto. Hoje nós temos a presidência da República num vácuo muito mais forte de poder. Nos últimos anos foi entregue cada vez mais poder para o Congresso Nacional para que pudesse não só legislar, mas também executar, mas em algum momento o Poder Executivo terá de recuperar o seu poder de executar de fato, coisa que foi entregue e delegada ao Legislativo brasileiro, que também não pode ser assim. O presidente da República ele é o chefe de Estado, mas ele também é o representante máximo na execução das políticas públicas, dos programas em prol da população brasileira a nível nacional. Isso acabou ficando em segundo plano, uma vez que o Congresso Nacional acaba se tornando um grande executor de políticas públicas. Como eu disse, nós temos parlamentares com mais recursos que alguns ministérios no atual poder. Então, hoje é menos vantajoso ser um ministro de Estado do que um deputado federal. Essa é a grande verdade. Juan, você trouxe aí, né, falando especificamente, inclusive, da leitura da população, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal. A gente, paralelo, né, a toda essa discussão, a esse embate entre os três poderes, a gente está vendo até mesmo uma petição virtual que foi criada ali, pedindo, né, pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Já tem mais de 1 milhão de assinaturas, o que fica muito claro, né, de fato ali, essa leitura da
população em relação à questão ao Supremo Tribunal Federal. É claro, essa petição ela veio aí depois daquelas denúncias, até gosto de frisar aqui, que foram feitas pela Folha de São Paulo, de que o ministro Alexandre de Moraes estaria ou teria usado ali o TSE de maneira informal para embasar inquéritos contra apoiadores de Bolsonaro lá no Supremo. A gente viu também, da mesma forma, né, o próprio Rodrigo Pacheco sinalizando que não deve segurar aí, né, não deveria levar adiante esses pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Porém, a gente viu recentemente, estávamos aqui discutindo, ficou na gaveta durante muito tempo aquela PEC na gaveta do Arthur Lira, que tirou da gaveta agora diante dessa discussão. Você acredita que essa fragilidade, por mais que a gente tenha aí esse acordo firmado, mas a gente tem, né, as suas fragilidades ali ficadas, né, deixadas, vamos dizer assim, diante dessa situação que mexeu bastante com o legislativo, né, vinda ali, claro, foi por Flávio Dino, mas de alguma forma você acredita, né, que essa situação colocada pelo Supremo possa vir a desencadear, não seja talvez um impeachment ali de Alexandre de Moraes, mas de um ministro, a gente possa vir a ter aí um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? O tiro pode ter saído pela culatra? Bom, um impeachment de um ministro do Supremo, ele difere muito de uma situação de um impeachment de um presidente da República. Nós já tivemos 2 casos na nossa história de impeachments de presidente da República e 2 casos muito recentes, tanto do ex-presidente Fernando Collor quanto da ex-presidente Dilma Rousseff, né, em período de tempo relativamente próximo. E esses 2 pedidos, eles se iniciam pela Câmara dos Deputados. Não é o caso de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é preciso que a gente deixe muito claro que, ao longo da nossa história, enquanto país, enquanto Brasil, o Brasil ele nunca teve um impeachment de um ministro da Suprema Corte, muito embora isso seja possível, né? Isso está promulgado dentro da nossa Constituição também, sendo possível, mas nunca ocorreu. Mas supondo que uma vez ocorra, a casa iniciadora é o Senado Federal. E para que se inicie, o presidente do Senado ele tem que acolher alguma denúncia e, portanto, iniciar o rito de tramitação dentro do Senado Federal para que o processo possa ocorrer. Bom, dito isso, nós percebemos aí um grande clamor da sociedade por um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes, já visto as denúncias ocorridas aí no jornal Folha de São Paulo e também muito através do jornalista Glenn Greenwald. Mas o que nós temos hoje é a seguinte situação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deveria, caso ele entenda como positivo, acolher, né, um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse seria o primeiro passo. Não é o caso. O presidente Rodrigo Pacheco já colocou muito claramente que não tem a menor intenção de acolher uma denúncia nesse sentido. Mas é preciso a gente lembrar, Paula, o presidente Rodrigo Pacheco, ele por enquanto tem o seu café quente. Mas ele tem o seu café quente até fevereiro do ano que vem. A partir de fevereiro do ano que vem, ele se torna um café frio. Por que fevereiro do ano que vem? Porque em fevereiro teremos eleições tanto para a presidência da Câmara dos Deputados quanto para a presidência do Senado Federal, e Rodrigo Pacheco não pode mais se reeleger. Então, naturalmente, ele tem a chancela de um eventual impeachment até fevereiro. Ele já se colocou ao contrário. Mas a partir de fevereiro, tudo pode acontecer. Teremos ali um novo presidente sentado naquela cadeira da presidência do Senado Federal, eleito pelos seus pares, eleito pelos senadores da República. A oposição pode pleitear que apoiar alguma candidatura que leve, por exemplo, como pauta principal a uma eventual abertura de investigação ou processo de impeachment contra um ministro do Supremo. Isso a oposição pode fazer, pode levar a cabo até nas suas articulações para as eleições da presidência do Senado. Agora, nesse momento, a oposição tem se organizado buscando assinaturas na sociedade civil. Já temos ali, foi batida mais de 1 milhão de assinaturas nesse sentido, e da mesma forma a oposição tem que esticar até fevereiro do ano que vem um eventual pedido, ou não deixando que o assunto arrefeça, o assunto perca peso até lá.
A oposição tem se organizado no pedido também da CPI, da abertura da CPI, que investigaria o abuso de autoridade por parte do judiciário brasileiro. E aqui eu não coloco só o ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente coloca judiciário brasileiro, a gente coloca a totalidade, juízes, promotores, ministros de cortes ou ministros da Suprema Corte. Então, nós temos aí um corpo muito grande de investigação que poderia ser eventualmente aberto. E isso a oposição também tem colocado como uma de suas bandeiras. A oposição também marcou protestos ali no dia 7 de setembro contra as ações do ministro Alexandre de Moraes, do judiciário também, com esse poder persecutório, por muitas vezes, em cima de autoridades da República. Então, a oposição tem feito ali seu meio de campo, mas hoje, a bem da verdade, nós não temos um grande corpo, nós não temos bastidores, nós não temos nem voto e nem interesse. Voto por parte dos senadores, a totalidade dos senadores, e nem interesse por parte do presidente do Senado em abrir um eventual pedido de impeachment. Nesse mesmo sentido, a gente vem observando um movimento interessante por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não é um personagem relevante no cenário político-eleitoral brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, ele perdeu por 2 milhões de votos a presidência da República, a sua reeleição, mas não dá para desprezar a sua capacidade eleitoral, e nesse mesmo sentido, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele tem colocado até como pauta prioritária em 2026, não uma eleição de um presidente da República dentro do seu campo político partidário, ou seja, dentro da direita, mas sim a eleição da maioria dos senadores dentro do seu campo, aí sim, da direita. Preciso lembrar, em 2026, a população brasileira não vai votar apenas em um senador, mas em 2 senadores. Então, renova-se 2/3 da composição do Senado Federal. Renovando 2/3 da composição do Senado Federal, teria-se aí, em tese, a possibilidade e número suficiente para se votar e aprovar não só a presidência do Senado, como também um eventual processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Juan, quero agradecer. Muito obrigada. Prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Fica, inclusive, o convite para voltar em outras oportunidades. O maior prazer, Paula. A honra é toda minha. Agradeço a audiência que nos acompanha e a você pelo convite. Até mais. Obrigada. Conversamos então com Juan Carlos Arruda, cientista político e CEO do Ranking dos Políticos. O Strike de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.